Olá, então estou de volta com mais um vídeo sobre cultura racional e os livros do Universo em Desencanto, e hoje eu vou ilustrar com a história do flautista de Hamelin. É uma história, um conto, muita gente já conhece, é mais ou menos assim. Há muito tempo, na cidade de Hamelin, aconteceu algo muito estranho. Numa manhã, quando seus gordos e insatisfeitos habitantes saíram de suas casas, encontraram as ruas invadidas por milhares de ratos que iam devorando, insaciáveis, os grãos dos celeiros e a comida de suas despensas. Ninguém conseguia imaginar a causa da invasão e, o que era pior, ninguém sabia o que fazer para acabar com a praga. Por mais que tentasse exterminá-los ou afugentá-los, parecia que, ao contrário, mais e mais ratos apareciam na cidade. Tal era a quantidade de ratos. Dia após dia, as ruas e as casas começaram a se esvaziar, as pessoas começaram a ir embora, e até mesmo os gatos fugiram assustados. Diante da gravidade da situação, os homens importantes da cidade, vendo suas riquezas sumirem pela voracidade dos ratos, convocaram o conselho e disseram: daremos 100 moedas de ouro a quem nos livrar dos ratos. Pouco depois se apresentou a eles um flautista alto e desengonçado, que ninguém tinha visto antes. Ele lhes disse: a recompensa será minha. Essa noite não haverá um só rato em Hamelin. Dito isso, começou a andar pelas ruas. Enquanto passeava, tocava com sua flauta uma melodia maravilhosa que encantava os ratos, que iam saindo de seus esconderijos e seguiam hipnotizados os passos do flautista, que tocava incessantemente. Ele levou os ratos a um lugar muito distante, tanto que nem sequer se via as muralhas da cidade. Por aquele lugar passava um rio caudaloso, e onde, ao tentar cruzar para seguir o flautista, todos os ratos morreram afogados. Os moradores da cidade, ao se verem livres dos ratos, respiraram aliviados. Voltaram aos seus prósperos negócios e organizaram uma grande festa para celebrar o final feliz. Na manhã seguinte, o flautista se apresentou perante o conselho e reclamou as 100 moedas de ouro prometidas. Porém, os homens, liberados de seu problema e cegos pela avareza, disseram: saia de nossa cidade, ou acreditas que te pagaremos tanto ouro por tão pouca coisa como tocar uma flauta? E deram-lhe as costas gargalhando. Furioso pela avareza e ingratidão desses homens, o flautista, da mesma forma que fizeram no dia anterior, tocou uma doce melodia uma e outra vez, insistentemente. Porém, dessa vez não eram os ratos que o seguiram, e sim as crianças da cidade, que, arrebatados por aquele som maravilhoso, iam atrás dos passos do estranho músico. De mãos dadas e sorridentes, formavam uma grande fileira, surda aos pedidos e gritos de seus pais, que em vão tentavam impedir que seguissem o flautista. Nada conseguiram, e o flautista as levou para longe, muito longe, onde ninguém sabia onde as crianças foram parar. Todos ficaram muito desesperados e durante dias procuraram suas crianças, mas não encontraram uma sequer. Então o flautista voltou à cidade, e os homens importantes do conselho foram logo lhe pedindo:
Por favor, flautista, traga nossas crianças de volta. Prometemos pagar tudo o que devemos a você. O flautista concordou com uma condição. Nunca mais nenhum habitante de Hamelin iria descumprir uma promessa. Todos concordaram e assim o flautista começou a tocar na sua flauta uma outra melodia e as crianças aos poucos foram voltando. O conselho pagou o que devia ao flautista por livrar a cidade dos ratos. Depois daquele dia, nunca mais nenhum habitante de Hamelin descumpriu uma promessa. A gente pode tirar várias lições de moral dessa história, mas o que eu quero ilustrar é que do mesmo jeito que ratos e crianças foram hipnotizados pelo flautista, a humanidade segue os mesmos passos, hipnotizada, iludida com os grandes progressos tecnológicos alcançados nos últimos tempos. Não percebe que é um progresso que está levando todos ao abismo, mas estão tão cegos que não se dão conta que esse grande progresso alcançado, ao invés de melhorar, traz consigo as piores consequências. Todo mundo sonha em se formar numa faculdade, ter um bom emprego, ter sua casa, seu carro, seu celular último modelo, televisão e todas as aparelhagens eletrodomésticas possíveis, inimagináveis e imagináveis. O progresso facilitou em muitas coisas a vida das pessoas, mas também trouxe problemas que antes não existiam. Antigamente levava-se dias, meses para ir de um país para outro. A comunicação então era muito lenta, pois uma carta demorava muito para chegar até seu destinatário. Hoje tudo mudou, conversa-se com uma pessoa do outro lado do mundo, as notícias chegam no mesmo instante. As viagens ficaram muito rápidas, mas com todo esse progresso, o ser humano enfrenta a cada dia que passa desafios e dificuldades que antigamente não existiam. Hoje em dia, cada um por si, buscando cada qual vencer da melhor forma possível, pouco se incomodando com o ser humano ao seu lado. A vida exige muito de cada um, não sobra tempo para nada. Amizades que existem, a maior parte são das redes sociais. Nas redes sociais só é postado o que de mais bonito, de melhor a pessoa tem. Os relacionamentos de antigamente duravam a vida toda, pois as pessoas se toleravam, se respeitavam e se amavam mais. Já nos dias de hoje, os relacionamentos são passageiros. As pessoas querem que venha tudo pronto e que tudo seja certinho. Não tem mais paciência para construir um relacionamento. Então a vida parece que melhorou de um lado, com todas as facilidades que adquirimos de uns tempos para cá. Mas, por outro lado, essa melhora é aparente, pois as pessoas não têm mais o mesmo amor e respeito que existia décadas atrás. Tudo isso é efeito de uma fase que acabou em 1935, que foi a fase do pensamento. E como a humanidade está ligada a uma energia artificial que regula o pensamento, não sentiram a entrada na natureza da nova energia, a energia racional, que passou desde 1935 a comandar a natureza. Em consequência do término da fase do pensamento, a energia elétrica e a energia magnética, que alimentava o pensamento e a imaginação, estão secando. E o que está acontecendo é que aqueles que foram mais atingidos não sentem mais o que fazem, porque secando o pensamento seca o sentimento. Por isso que tem aparecido monstros em forma de gente, executando crianças, homens, mulheres, enfim, pessoas, casos estarrecedores em várias partes do mundo. Matam não tem um pingo de remorso, porque não tem mais sentimento, só tem a forma humana, mas não tem mais sentimento humano. Isso é um fator natural, de acordo com a formação natural, onde uns são mais carregados de forças magnéticas e outros de mais forças elétricas. E esses que têm mais cargas magnéticas são os que estão sendo mais atingidos pelo término da fase. E a consequência do término dessa fase é a liquidação física, moral e financeira.
As pessoas hipnotizadas pela matéria, cada um pensando em resolver seus problemas, não estão sentindo que estão indo em direção ao abismo. A natureza é paciente, pois é a mãe natural de todos, e mães têm amor e paciência com seus filhos. Ela está nos dando esta última oportunidade para evitarmos o abismo e fazer a troca de energia daquelas que estão secando pela energia que passou a comandar a natureza, a energia racional. É de uma maneira tão simples e natural essa ligação, sem precisar frequentar lugar nenhum, dentro de sua casa, lendo e relendo o livro Universo em Desencanto. Você já teve tempo suficiente aqui nesse planeta, nesses milhares de anos nascendo e morrendo, para perceber que aqui não é o seu lugar verdadeiro. Você já deve ter parado para pensar, porque se Deus é um ser perfeito, fez seus filhos todos imperfeitos, sujeitos a todo tipo de sofrimento durante sua vida, e quando se chegar, ficar velho, morre. Uns têm tanto, outros têm tão pouco ou nada, morrendo às vezes de fome. Por que de toda essa desigualdade? Então você precisa ser uma pessoa que tenha curiosidade, que tenha perguntas e que busque pelas respostas. Até 1935 não existiam respostas que convencessem, por isso cada qual acreditava no que quisesse, e assim ia levando a vida. Mas agora isso acabou, porque o livro Universo em Desencanto não é uma história feita pela imaginação e pensamento do ser humano, porque o pensamento é limitado e não alcança as respostas para os enigmas do universo. Em contrapartida, o raciocínio, que é alimentado pela energia racional, através da leitura e releitura dos livros Universo em Desencanto, traz todas as respostas com base e com lógica, com provas e comprovações, para todos os mistérios e enigmas que a humanidade não conseguiu desvendar. Nessa fase onde tudo está a caminho da falência, você precisa se decidir se quer entrar em harmonia com a natureza e ter a sua proteção, se ligando à nova energia que passou a comandá-la, ou continuar acompanhando as transformações pelas quais a Terra e seus habitantes passarão. Mas acredite, a segunda opção não vai ser muito agradável para você. Essa natureza nos dá toda a liberdade, pois ela não interfere no livre-arbítrio de ninguém, como diz o racional superior ao autor do livro. A liberdade é um imperativo natural da natureza. Mas como pessoas de inteligência que somos, todos devem buscar o melhor para si. Procure pesquisar, ler, não vá atrás de conversa dos outros que não conhecem o livro e ficam falando que não sabe. Seja uma pessoa curiosa, como São Tomé, procure ver e saber para crer. O livro Universo de Desencanto não é contra nada nem contra ninguém. É um conhecimento que veio fazer complementação de todo o saber humano, pois ele nos dá o começo, o meio e o fim. Seja esperto e procure se conhecer. E você vai fazer isso lendo o livro Universo em Desencanto. O próprio título do livro já esclarece que somos encantados e ao conhecermos a verdade estaremos desencantados. É a forma que a natureza encontrou para mostrar a verdade a todos aqueles que estão interessados em se conhecer e conhecer a tudo e a todos. Leia o livro Universo em Desencanto. Vou deixar no final do vídeo os sites onde você pode pesquisar mais a respeito ou adquirir seus livros. Até o próximo vídeo. Não perca tempo.